capítulo 15, capítulo 2, vamos ler do versículo 14 em diante. Glória a Jesus. 2 Timóteo 2, número 14 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos encontrar, irmãos? Amém. Trazer o título diz: conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Esse é o título. Trazer essas coisas à memória, onde É a minha, a sério também? Nós vamos lá. Trazer estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses oirá como grande os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere em nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém for purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e nobre para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, e afastam que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se a porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos instrui, né, irmão? Nos ensina. A palavra de Deus, estamos dizendo, que ele ensina todas as áreas. Todas as áreas, ensina a criar filho, ensina a tratar seus pais, tratar sua mãe, né? É uma palavra de Deus completíssima. Tudo que problema que você tiver na sua vida, na palavra de Deus tem a resposta. Glória a Jesus. Bom, hoje é o dia de ensinamento. Talvez assim muitas pessoas não comparecem no culto, ou às vezes não sentem muita
empatia para com a palavra de Deus. Mas você já viu uma casa quando ela é construída? Eu não conheço bem, mas a primeira casa que eu construí na minha casa lá, aqui na Vila Holanda, eu falei para o pedreiro, falei, olha, o negócio é o seguinte, no alicerce não economiza cimento não, nem concreto. Se acabar, nós paramos a obra, mas não economiza no alicerce, porque eu quero subir, né? E assim é a palavra de Deus, irmão. Aqui o que nós vamos aprender hoje é o alicerce do cristão. Aleluia. Sabia? O mais importante numa casa é o alicerce. Se você vai dar uma parede torta, derruba e faz de novo. Se você fizer algo feio, derruba e faz de novo. Não é isso, irmão? Você quer fazer reformar a casa, você derruba e faz de mais. O alicerce você não vai derrubar. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O ensinamento que o pastor vai dar hoje. O ensinamento que nós aprendemos todos os dias. Quando vai na igreja e ouve a mensagem, vai dar no nosso coração, porque é o ensinamento que é o alicerce do cristão. No dia da tribulação, né, falar em línguas, né, profecia, é o alicerce que você tem. Entendeu? Então hoje, vamos aumentar o nosso alicerce, como podemos dizer. Hoje vamos colocar concreto nas nossas vidas, lá embaixo, para fortalecer. Quando o dia da tribulação, no dia que nós estiver em apuro, aí o irmão vai ver. O ensinamento de aprender a palavra de Deus é importantíssimo. Quero aqui convidar o irmão para fazer essa oração. Glória a Deus. Meu Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz, Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu ensino, Senhor, então, Senhor, abençoar esse grupo, Senhor, de ensino, porque cada um dos irmãos entende a palavra do Senhor. E não só entendo, Senhor, mas também é prática. Porque não adianta você entender e não colocar essa prática. Então, em nome de Jesus, coloca a prática, o ensinamento que o pastor vai passar para nós aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aumenta para mim, por favor. Muito baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Som 2. Esse aqui se abaixa só um pouquinho. Glória a Deus. Tá bom, tá bom. Vocês estão bem? Graças a Deus, bom estar na casa do Senhor. Quando o pessoal está baixando o estudo aí para colocar no telão, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios 21, versículo de número 5. Provérbios 21, 5. Diz assim o texto sagrado: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Eu vou ler aqui em outra tradução que diz assim: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria ou na pobreza. Glória a Deus. Sobre o seu assento, glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é polêmico, mas um tema que é muito importante para a igreja do Senhor, e não só para a igreja do Senhor, mas para todos os seres humanos. Nós vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui, diga glória a Deus. Tem gente que não gosta, né? Me dá um tiro e fica feliz, como diz aí fora, né? Tem um chave que diz que dinheiro não traz felicidade, né? Mas ajuda a comprar bastante coisa, né? Glória a Deus. Há quem pense que ter dinheiro ou ser rico é algo ruim. Na verdade,
A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, a substituição de Deus como provedor e você colocar o seu coração no dinheiro e nas riquezas, esse é o problema. Quando você entende que o Senhor Deus é o que te provém, é o que cuida de você, é o que te prospera, é o que faz, é o que opera, você consegue entender mais fácil as questões. Agora, quando você acha que a força do seu braço, o seu dinheiro, a sua capacidade humana, qualquer coisa assim, é superior e te mantém, aí o que você está dizendo? Que o seu Deus passa a ser o dinheiro. E qual é o Deus do dinheiro? Nós estudamos semana passada? Mamon, né? O demônio. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então o título da lição de hoje, ou do estudo de hoje, é o que Deus fala sobre finanças em sua palavra. O que Deus fala sobre finanças em sua palavra. Eu mandei aí no grupo. Quem estiver no grupo da igreja aí, pega, eu vou mandar no grupo da congregação também. E aí todo mundo vai ter acesso enquanto eles estão baixando ali. Glória a Deus. Então, existem os princípios bíblicos da administração financeira. Quais são esses princípios? O primeiro princípio é o planejamento. Não existe uma estabilidade financeira, não existe uma bênção financeira, não existe uma prosperidade financeira e não existe Deus na área financeira se você não tiver planejamento. Então repete comigo, diga assim, ó: área financeira sem planejamento é destruição. Segundo princípio, ou segunda regra da administração, diga assim, ó: economia. E economia não é só de você ser econômico, mas é você saber como gastar ou como investir o seu dinheiro. Diga assim, próximo princípio, fidelidade e honra. Está muito baixo, diga fidelidade e honra. Nós vamos aprender hoje sobre fidelidade e honra. E o próximo princípio sobre generosidade. Então esses são os princípios que norteiam a vida cristã ou a área financeira daqueles que servem ao Senhor. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: Deus cuida da sua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus cuida do seu ministério. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus cuida de todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Qual é o problema, pastor? Tem gente que acha que Deus não cuida do financeiro. Porque quando envolve finanças, começa a ter problema. Então, em nome do Senhor Jesus, olha para quem está no sol e diga assim: Deus quer cuidar do seu financeiro. Mas ao contrário do que eu e você possamos imaginar, 90% do cuidado vai partir mais de você do que de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus te dá diretrizes, te dá princípios, e se você aplicar essas diretrizes e esses princípios, a tua história muda. Então nós só estamos começando ainda. Vamos, calma, qualquer dúvida pode me parar, me perguntar. Se você estiver nos assistindo, quiser perguntar, manda sua pergunta aí que a gente vai responder, tá bom? Então vamos lá? Planejamento financeiro. Qual é o conceito? Planejamento financeiro é fundamental para uma boa administração financeira. A Bíblia nos ensina que devemos ser diligentes e planejar nossas finanças com sabedoria. Provérbios 21:5 foi o que nós lemos, diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso significa que devemos ter objetivos financeiros claros e trabalhar para alcançá-los por meio de um planejamento cuidadoso. Podemos fazer isso estabelecendo um orçamento e definindo metas financeiras realistas. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa noite: se você não for organizado financeiramente falando, eu tenho uma triste notícia para você: você vai falir, você vai
quebrar. Pastor, mas só quem fale é empresa. Não, família também entra em falência. Principalmente porque nós não nos preparamos para o dia mau. Todo mundo aqui pensa no agora. Ou a maioria pensa no agora. Eu tenho certeza que nós estamos aqui no bairro humilde. Se eu perguntar para alguém aqui, se alguém tem uma reserva hoje de 20 mil, eu acho que alguém vai dizer, se eu tivesse 20 mil, eu estaria viajando, pastor. É assim ou não é? Qual é o problema? É que se hoje a morte bater na nossa casa, a gente não tem condições de fazer um enterro digno. O problema é que se hoje alguém cair doente e não tiver um plano de saúde bom, e se você precisar de um plano de saúde bom, procura a Karen, fazendo propaganda aqui, ó, procura uma Karen aqui na igreja, depois ela vai pagar aí o merchan, né? Se você não tiver um plano de saúde bom, e você tiver que gastar, seja com remédio ou qualquer outra coisa, todo mundo ficará desesperado, sim ou não? Por quê, pastor? Porque nós não nos preparamos para o dia mau. Bem, na verdade eu vou perguntar aqui, eu acho que eu já até sei a resposta. Quem aqui, dos que estão aqui, pode ser verdadeiro, tem uma planilha do que entra e do que sai na sua casa? Levanta a mão. Ó, poucas pessoas. Isso significa dizer que você não tem noção de como é que está a administração da sua casa. E a Bíblia vai dizer que aquele que não sabe administrar a sua casa, como pois administrará as coisas do Senhor? Então a gente tem que ter, pastor, por que tem que ter? Porque se você não tiver, você não sabe. Eu me lembro de uma vez, eu tenho tudo planilhado. E eu me lembro de uma vez que eu entrei numa rotina de não fazer compra. Porque você demorava para comprar e quando ia comprar, tinha que comprar. Mas como é que eu identifiquei isso? Porque eu tenho um planejamento. Aliás, isso aqui nem planejamento. Eu tenho um organograma. Eu tenho uma planilha que organiza as minhas finanças. No meu caso, irmãos, eu sou autônomo. Então, tem mês que entra dinheiro, tem mês que não entra dinheiro, tem mês que é muito bom, tem mês que é muito ruim. E aí você tem que saber lidar com isso. Para quem tem um serviço registrado, para quem já tem uma renda fixa, fica mais fácil. Então você tem que saber o que são seus ativos e o que são seus passivos. O que é ativo? Tudo aquilo que eu recebo. O que é passivo? Tudo aquilo que eu gasto. Carro, se você estiver pagando financiamento, é passivo. Casa, se você estiver pagando, aluguel, se você estiver pagando, tudo isso é passivo. Agora, eu tenho uma casa e eu aluguei, isso deixa de ser um passivo e torna-se um ativo. Tá? Qual é a regra? Eu preciso ter muito mais ativos do que passivo. Qual é a regra geral de quem mora nessa região? Tem muito mais passivo do que ativo. Bem, na verdade é que a maioria encerra o mês já no vermelho. E aí o que acontece? Vai para o cheque especial, vai para um negocinho aí que dá uma sensação boa quando tem, mas depois quando vem a conta, eu brinco que Deus criou o cartão de crédito, o diabo não satisfeito criou a fatura, porque te dá uma sensação de poder que é incrível. Quer ver um exemplo? Você está com fome, sim ou não? Aí você não tem cartão, você vai comer ou não? Não, você não tem dinheiro. E se você tiver cartão? Ah, você vai. Ah, você vai. Por quê? Porque a gente pensa no momento. E por causa do momento, a Bíblia vai dizer que Esaú deixou de entrar para a história e vendeu a sua primogenitura. Vai passando aí para mim, então vamos lá. O que Deus fala sobre finanças? Falei já, planejamento, economia, fidelidade e honra e generosidade. Vamos próximo. Planejamento já falei, pode ir. Então vamos lá. Ativo e passivo financeiro. Então o ativo financeiro são bens ou direitos que podem ser convertidos em dinheiro e que representam um valor de direitos contratuais. São resultado da compra ou aplicação em algum tipo de investimento, salário, enfim. Tudo aquilo que você recebe. Olha aqui que minha visão para ler está ruim. Então vamos lá. Passivo financeiro é um conjunto de obrigações financeiras
de uma empresa ou pessoa que exigem o pagamento de recursos no futuro. A primeira coisa que você precisa identificar na sua vida é quais são as despesas obrigatórias. O que é despesa obrigatória? Água, luz, internet, gás, telefone, aluguel, comida, enfim, alimentação. Agora, existem as despesas fixas, existem as despesas extraordinárias. O que são as despesas extraordinárias? É uma saída para um restaurante, é um remédio que vem circular de vez em quando. Se esse remédio ele é mensal, você tem que comprar sempre, ele se torna uma despesa fixa. Agora, se ele é esporádico, é uma despesa extraordinária. E por que eu tenho que identificar isso? Porque, irmão, o que mais destrói pessoas são justamente despesas que você não está esperando. Então todo mundo se prepara para água, para luz, pode vir até um pouco de mais água, mas está preparado ali para o aluguel. Qual é o problema? É aquele remédio que você não esperava. É aquela saída para comer a pizza com os amigos que todo mundo tinha que pagar, você também foi junto e não podia ir. Olha para quem já só diga assim, ó, não viva a vida que você quer. Viva a vida que você pode. Não adianta dar um passo maior do que a perna. Cuidado com a vida alheia. Haverá momentos da sua vida, irmão, você precisa entender isso. E eu sempre digo isso. Em que você vai tomar Coca-Cola e glória a Deus por tomar Coca-Cola. Haverá momentos que você vai tomar água e glória a Deus por tomar água. Aprenda que quando os recursos abaixam, é momento de restrições. É momento de economizar. Qual é o problema? Tem pessoas que perderam fonte de ativo, o passivo cresceu e ele continua vivendo a vida do jeito que ele vivia antes. E aí ele se endivida. E isso, irmão, causa depressão, causa angústia, causa um monte de situação, causa humilhação, divórcio, destruição familiar, cuidado na educação dos seus filhos. Eu dou tudo porque eu posso. E se não puder um dia? Seu filho está pronto para não? Seu filho está pronto para entender? E eu vou te dar um conselho. Ainda que você possa, não dê tudo. Eu dou tudo porque eu não tive muita coisa. Então você é um homem e a mulher que se formou hoje, porque lá atrás seu pai e a sua mãe não pode dar tudo que você tinha. Então não é necessário na vida de um filho, é necessário na vida de um adulto, e adulto que não sabe ouvir não. O não faz parte da vida. Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ouvir não. Então vamos lá. Dicas sobre finanças. Organize suas finanças, faça uma planilha, anote suas dívidas, passivos e seus recebimentos ativos. Qual é o orçamento familiar? O orçamento familiar envolve todo mundo dentro de uma casa. Porque nós vemos uma geração que tem filho que não quer ajudar em casa. Ele acha demais. Eu vejo situações de camarada que é casado e não quer ter responsabilidade de pai e de família. De mulheres a mesma coisa. Não, o homem é responsável por pagar tudo. Meu dinheiro eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona. Não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Existe nosso dinheiro. Isso significa que se os dois trabalham, um ganha 1.000, outro ganha 1.000, o orçamento familiar são 2.000. Então não adianta eu querer gastar 3, 4, 5, 6. Eu tenho no limite, e não deveria, mas no limite 2.000. 2.000 reais eu ainda pago. Passou disso eu já não pago mais. Mas não deveria ser assim. Porque há um estudo que diz, e eu sei que isso não compete, não dá para a gente viver assim, em que o endividamento deveria ser de 30% do valor da sua renda. Só que para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 2 salários mínimos, não tem jeito. Pastor, eu ganho muito mais do que 2. O problema é que quando a gente ganha cada vez mais, o patamar e as despesas vão aumentando. Mas se você conseguir colocar ali dentro dos 60%, 70%, tá legal. Sempre tenha reserva. Sempre tenha reserva. Por quê? Porque momentos ruins e dia mau chega para todo mundo. Chega ou não chega? Chega. Então, cuidado com essas coisas.
Tenha prioridades. O que é ter prioridade? Se a gente for fazer tudo o que a gente quer, a gente se arrebenta. Então haverá um momento em que você vai ter que falar assim: não, entre o copo e o púlpito, eu vou pegar o púlpito, depois eu compro o copo. Por quê? Porque o momento da prioridade é o púlpito, não é o copo. Identifique essa prioridade. Como é que eu vou identificar? Dentro de uma família, conversando. Egoísmo nessas horas não resolve. Porque infelizmente tem mulheres que só pensam no seu umbigo. Como tem homens também que são assim. Pode aumentar, né? Tem homens que também são assim. Por quê, pastor? Porque ele pensa no dele. Eu fiz um divórcio, já contei aqui, em que a mulher separou do camarada, porque ele foi lá, o aluguel atrasado. Compra atrasado, ele comprou um PlayStation, na época era o 4, tinha acabado de lançar. Pagou 5 mil reais no PlayStation para jogar videogame. Enquanto isso, água, luz, internet e sem comida em casa. Prioridade é PlayStation, prioridade é despesas básicas. Mas isso é mais comum do que você imagina. E por que isso, pastor? Porque tem uma geração de moleques casando. Tem uma geração de meninas casando. Que acha que está casando para brincar de boneca. E o menino que acha que está casando só para ter relação sexual. Não sabe a responsabilidade que é o casamento. E eu vou te falar, irmãos, tem uma área difícil, é a área financeira dentro do casamento. E aí quer transferir a responsabilidade para o pai e para a mãe. Aí o sogro se intromete, a sogra se intromete, o pai se intromete, a mãe se intromete. Eu vou te falar uma coisa, irmão, e não fica com raiva de mim, e por favor, como eu costumo dizer, não caia da fé. Você é escravo daquele que paga a conta. Como assim, pastor? Se o seu pai e a sua mãe pagam as suas contas, ele vai se meter no seu casamento e ele vai decidir por você as coisas dentro do seu casamento. Não, pastor, não é bem assim. A prática é. É triste eu estou dizendo, mas infelizmente é o que eu mais vejo. E eu vou falar uma coisa para os homens aqui presentes, para quem está me assistindo. Mulher, irmão, eu já vi mulher perdoar traição, mas eu não vejo mulher perdoar marido que deixa o filho passar fome. Filho que gasta com besteira, gasta no bar, gasta na cachaça, gasta na zoeira, gasta em qualquer coisa que for e deixa de trazer o alimento para dentro da casa. Aí não dá, né? Então são situações que infelizmente acontecem, mas não deveriam. Então tenham prioridade. Diga para quem está ao seu lado, tenha prioridade. Converse. Não sai comprando não. Porque tem mulher que só revela que comprou depois chegou a fatura. Ou, hoje está fácil. Quando o cara grita lá fora lá, o vai falar e grita assim, ó, Shopee, Mercado Livre. Passiva, a maioria é passiva. A maioria é passiva, gasta mais do que pode. Eu não entendo. Homem, irmão, tem um sapato para ele estar feliz. Mulher tem 200, abre o guarda-roupa e ainda diz, não tem um sapato para poder calçar. Esses dias a pastora abriu o guarda-roupa, caiu roupa em cima dela, ela olhou para mim e disse assim, preciso comprar roupa, eu não tenho roupa. Eu disse, não, meu Deus! Meu Deus! Eu não sei se acontece com vocês, mas na casa acontece. Ela pegou o espaço dela, o meu espaço, já tomou uma parte do Davi e pegou o guarda-roupa do Daniel. E você vai ouvir o quê? Não tenho? É que o guarda-roupa tá pequeno. É, o guarda-roupa que tá pequeno. O guarda-roupa é pequeno. O guarda-roupa é pequeno. Então, tenha prioridade. É? É, irmão. Agora ela quer fazer um closet. O problema não é fazer um closet, o problema é encher ele depois. Não, irmão, é uma benção. É uma benção. Eu costumo dizer o seguinte para quem vai casar: mulher é artigo de luxo, custa caro. E custa caro
mesmo, né? Mas faz parte, isso aí é tema para encontro de casal. Então vamos lá. Identifique ralos da sua família. O que são ralos? São situações que estão levando o dinheiro embora e você não está vendo. Então tem vários tipos de ralos. Tem um camarada que usa o dinheiro, mas que pode... Deixa eu te ensinar uma coisa. Identifique na casa da sua família quem melhor administra. Por exemplo, lá em casa, quem melhor administra sou eu. Mas quem melhor gasta, quem melhor guarda é a Ellen. Passou qual é a diferença? Eu, para organizar as coisas, sou muito bom. Então eu organizo, eu tenho lançado tudo, eu faço tudo, eu pago tudo. Só que se eu quero guardar dinheiro é com ela. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou na rua e estou com fome, eu vou comer. Ela vai falar, não vai gastar não. Nós vamos chegar em casa e faço alguma coisa. Eu fico com raiva, mas a gente economizou ali no mínimo 100 reais. Então toda vez que eu quero guardar dinheiro, eu deixo na conta dela. Porque se ficar na minha, não dá certo. Pastor, por que isso? Você precisa ser humilde para entender quem melhor faz as coisas em casa. E quando pede, ele ainda fala assim, mas não tem dinheiro não, eu vou pegar dinheiro lá, não sei. Deus sabe, né? Agora a vantagem é o seguinte também, irmão. Toda vez que não tem de onde tirar mesmo, aparece alguma coisa ali. Fala mistério. Ali tem uma unção tremenda. Então, identifique os ralos da sua família. Veja onde está indo o dinheiro que não deveria ir. Pastor, eu estou gastando 500, 1.000 reais com pizza. Diminui. Compra outras coisas. Compra os lanches para fazer em casa, mais barato. Cartão e empréstimo são vilões que poucos sabem lidar. Olha para mim aqui, irmãos. Cartão, bem usado, ele é benção. Mas cartão de crédito tem que ser usado para compra grande. Cartão de crédito não é para ser usado para comprar coisa pequena. Aprenda a comprar à vista. Primeiro, sempre tenta conseguir desconto. Segundo, você evita dor de cabeça lá na frente. Então, quando você for comprar coisa grande, você parcela lá em 10 vezes e não pesa. Mas aí você fica usando cartão para passar 10, 15, 20, 30. Quando você vai ver, veio 6.000 reais de fatura e você fala, no que eu gastei? Ó, eu conversava com alguém esses dias atrás e é interessante isso. A gente paga às vezes, né? Já eu conversando com essa pessoa, pagava 3, 4, 5 mil de cartão de crédito, mas não consegue comprar um carro para pagar 1.500 parcelas. Acontecia isso comigo. No dia que eu identifiquei, eu falei, opa, peraí, não pode. Aí você, às vezes, gasta 4, 6 mil reais, 7 mil reais de cartão, mas não consegue reformar sua casa. Então a gente precisa, irmão, rever, vai em cima, prioridades, identificar os ralos e tomar cuidado com o cartão empréstimo. Então, irmão, corre. Financiamento só se for necessário. Tá? Então vamos lá. Cuidado com gastos desnecessários. Isso pesa demais no orçamento. Lembra da vida que eu posso e não a vida que eu quero? Você tem todo o direito de desejar algo na sua vida. Só planeje para que isso aconteça. Não queira viver algo porque os outros estão vivendo. Vou dar um exemplo para você poder entender. Conheci uma situação em que a mulher andava com um vestido de 500, 700 reais cada vestido, mas morava de aluguel. Pagava 600 reais de aluguel. Aí você pensa, tem problema a mulher andar com um vestido de 700 reais? Não. O problema é que as prioridades dela estão invertidas. É o camarada que compra um carro de 100 mil, mas ele não tem uma casa para morar. Prioridade. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, pastor, mas eu quero... O que essa pessoa está tentando mostrar? Que ela pode viver uma coisa que na realidade ela não pode. Agora, se você tiver condições, irmão, viva aí. Você ande com um vestido de 50 mil. E Deus te abençoe, não é esse o ponto. O ponto é, se eu não posso, eu não vou.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Próximo. Sempre se pergunte ao comprar. Faça sempre essa pergunta. Preciso? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É urgente? Terceira pergunta. Eu posso esperar? Não, preciso. Mas é urgente? Não, eu posso esperar. Não é urgente, então não posso esperar. Não preciso, porque tem coisa que as pessoas compram e simplesmente não precisam. É que é seu guarda-roupa que está precisando. Tá esperando. E no caso de família aqui, ó. Fale mais uma série, deixa eu usar. Preciso? Sim! É urgente? Então compra ou não? Esse é o único curso de estudo do Brasil que você vai rir, porque acho que eu só perco por causa do Duarte. Vamos lá. Eu vou ter que fazer uma visita na casa da Marcela semana que vem para ver se o guarda-roupa chegou. Isso aqui é importante. Olha aqui para mim. Se eu estou ganhando, olha aqui para mim. Se eu estou ganhando R$1.000 por mês, R$500 por mês, só que a minha despesa, né, o meu passivo é 1.500, é R$2.000, eu preciso arrumar formas de aumentar a minha receita, de aumentar o meu ativo. E por que isso é importante? Porque as pessoas elas se acomodam em algumas situações. Irmão, hoje você tem oportunidade de ganhar dinheiro pela internet, pelo celular, no farol, um monte de coisa. Você vai ficar rico? Talvez não, mas vai suprir aquela sua necessidade. Vergonha não paga boleto, tá? E dinheiro não leva desaforo para casa. Não, nós temos. É isso. Posso falar com ele? Lembra que o Pedro pediu para você orar por ele? Lembro. Eu já estou ganhando dinheiro, já estava muito pra Aí, ó, tá vendo? Pela internet. Quantos anos o Pedro tem? 17 anos. Começou a fazer, o canal começou a melhorar com 17 anos. O Davi esses dias foi empreender, comprou um monte de espetinho de churrasco, vendeu num dia, vendeu R$360. Eu disse, eu vou montar um desse. Ah, não. Por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa aqui que é importante. Nós crescemos ouvindo que trabalho é você acordar cedo, 5 horas da manhã, ir para a empresa, colocar o dedinho lá, bater ponto, ou antigamente era no cartão, sair no final do dia e ganhar seu salário. Só que eu vou falar uma coisa, irmão, e pelo amor de Deus, não é para te entristecer e nem para poder desmerecer quem trabalha registrado, não é isso? Quem trabalha para os outros não tem tempo de ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Porque você está vendendo aquilo que é mais precioso para você. Seu tempo. O patrão não compra seu serviço. Ele compra seu tempo. Aprende isso. A lei capitalista ela não compra sua mão de obra. Porque se ela comprasse sua mão de obra, e nem o seu conhecimento também, se ela comprasse a sua mão de obra, ou o mesmo a sua qualificação, muitas profissões ganhariam muito mais do que ganham. Tem a história diz que uma fábrica foi lá e parou a fabricação, e cada hora que a fábrica estava parada, eles perdiam R$1 milhão por hora. E aí ligaram para o técnico, era um japonês, e ele chegou lá, pegou uma chave de fenda, apertou um parafuso e cobrou R$5 milhões. O dono ficou bravo e disse assim o japonês disse assim: você me cobrou R$5 milhões para apertar um parafuso? Eu quero uma nota fiscal. Isso é bom. Substituição do parafuso, R$3. Aliás, R$1. Pelo conhecimento de qual parafuso tocar, o restante. Então, naquele momento, o dono não tinha a capacidade de resolver aquele problema e nem o tempo para aquilo. Aquele técnico chegou e resolveu.
Aonde você quer chegar? Valorize aquilo que você tem. Eu vou fazer uma faxina. Valorize a faxina que você faz. Primeiro, faz com qualidade. Mas segundo, valorize. Porque, irmão, eu não vou mentir não. Eu não sei fazer as coisas, mas tem vezes que eu pego lá para dar uma arrumada. Com meia hora eu já estou morrendo. Imagina você pegar um apartamento de cima a baixo, uma casa de cima a baixo. Aí a pessoa vai lá e cobra um valor porque ela acha que o outro não vai pagar. Irmão, se valorize. Se valorize. Eu, quando comecei a advogar, eu tinha medo de cobrar. Tinha medo de eu cobrar. Eu falava assim, vou cobrar, sei lá, vou dar um exemplo. A tabela da OAB manda cobrar por um divórcio. Dá um exemplo para você poder entender. Um divórcio consensual, 5 mil reais. Eu falava, 5 mil reais que é muito. Vou cobrar R$1.000. Você acha que alguém me contratava? Não. Um dia eu cobrei 7. Me contrataram. Aí você pergunta por quê? Porque as pessoas valorizam aquilo que é caro. Por quê? Porque gera qualidade. Eu faria com qualidade na época que eu comecei pelos meus mil. Mas se você não colocar qualidade e valor naquilo que você faz, eu tenho uma notícia para você: ninguém vai colocar. Fala, ixi, esse aí é meio fuleiro. É igual fizeram, né? Pensaram com o dia que você passou lá, né? Pra sua aliança. Foi igualzinho. Fala, Deus. Vamos voltar pro guarda-roupa, vamos dizer? Vamos voltar pro guarda-roupa, que é mais interessante, né? Então, vamos lá. Criem formas de ter uma segunda renda. Às vezes você ganha ali R$1.000, mas você precisa fazer mais coisa, ganha R$2.000 para você fazer mais coisas. Poxa, vai para o serviço, vende uma balinha, vende um bolinho, vende alguma coisa diferente, sabe? Vende um doce, vende roupa, vende... Irmão, o negócio é venda. Não tem o tempo livre, faz pesquisa lá, aqueles coisas de site que pagam por freelance, por hora, por coisa. Irmão, cria, inova, vá para frente, seja inovador, empreendedor. Porque hoje você começa assim, daqui a pouco você começa a vender, você está ganhando mais que ganha registrado. Aí você sai fora e vai viver sua vida trabalhando para você. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão. Não caia, né, no ponto do vigário, né, que você vai começar agora e já vai sair rico. Não é assim que funciona. Eu fui nessa história. Me formei, passei na OAB, e aí eu fui lá e falei assim, vou advogar. Na época, irmão, vou falar aqui porque eu ganhava de salário um valor, mais comissão outro valor, então eu ganhava muito bem. Eu era solteiro, na época, isso mais de 10 anos atrás, eu ganhava como solteiro 6, 7 mil reais. Então estava bem, ia na pizzaria, comprava pizza. Falei, vou advogar, vou ganhar 20. Doce ilusão. Fiquei 2 anos com uma renda que não passava de R$500 por mês. E olha lá. Então não é assim que funciona. Tem que ter planejamento. Lembra o planejamento? Tem que ter estratégia, tem que ter cliente, tem que ter marketing, tem que ter uma série de coisas que você vai aprendendo para o seu negócio ir para frente. Então, não se aventure. Dá um passo de cada vez, vai solidificando, estuda, aprenda, tenha network, conheça pessoas que possam te mostrar o caminho, pessoas que já trilharam o caminho, aí as coisas começam a acontecer. Viva a vida que você pode, não a que você deseja, já falei. Projete a vida que você deseja. Isso implica planejamento, corte de gastos e poupança. Quem aqui gostaria de viajar agora no final do ano? De glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu só nem cheguei no final do ano, queria viajar agora. Não, porque gasta dinheiro. Então, mas tem que ter o lazer. Qual é o problema? O problema não é ter o lazer. O problema é que a gente não se planeja para ter o... É importante ter. Sim, mas é importante ter. Não, irmãos, tem coisas, viu, Fernando, que não precisa você cortar tudo. Você tem que ter o lazer com a sua família. Tem um dia lá que você vai ter que ir no shopping com seus filhos, vai gastar lá no McDonald's, vai ter dia que você vai numa praia. Irmão, a vida tem que
que ser vivida. Ninguém está falando também de ser 880. Eu conheço gente, e agora deixa eu falar uma coisa aqui, você precisa aprender. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ser feliz e saber ser feliz com o dinheiro que tem. Porque eu conheço gente que tem dinheiro, e não é feliz porque não sabe viver. Olha, eu não tenho dinheiro, sou feliz, não vou para lugares chiques, meu lazer é, eu vou aqui na pego o que Não, mas aí é o estilo mas a senhora está fazendo lazer. Se é pago, se não é pago, não tem dinheiro, vai no Parque do Carmo, irmão. Mas eu vou também. Não, então, é isso que eu estou dando um exemplo. Você não pode deixar de ter alguma coisa por causa de dinheiro. Não é o dinheiro que faz o ambiente. O que faz o ambiente é você. Você pode morar numa mansão. Se você for ruim, adiantou o quê? Se você for infeliz, adiantou o quê? Um dia eu saí já contei aqui, eu saí, estava no Tatuapé, e eu saí, o camarada pulou numa cobertura. Acho que só o valor da cobertura, na época que eu estudava, era 4 milhões. O camarada pulou de cima. Não sei se quebrou, aconteceu alguma coisa, sei que chegou a notícia lá, parou a faculdade e tudo, e aí falaram, olha, um rapaz pulou lá de cima. Ou seja, tinha dinheiro? Tinha. Estava num lugar chique? Estava. Mas não era feliz. Agora, obviamente, não vamos ser hipócritas, que passar necessidade também traz felicidade. Não traz. Alguém gosta de passar fome? Não. Mas quem é gordinho que nem eu? Não passa. Né, Marcelo? Guarda-roupa, tá? O guarda-roupa pode ficar quebrado, mas tem que ser feliz. Aí, ó. O guarda-roupa não precisa mas tem que ter comida, viu? Você, comida, criança, mas vai tem que Nós somos dois. Entenderam, irmãos? Então a gente precisa entender essas prioridades. Vamos lá. Invista seu dinheiro. Se não puder, poupe ele. Investimento é cautela, é cuidado e conhecimento. Não vai ser, nas palavras do pastor Diego, alucinado e sair pegando dinheiro aí, investindo, depois toma comprei ação, aqui mesmo não comprou. Não conhece, não sabe como é que faz, aí você perde todo o dinheiro. Não, irmão, a gente está nesse nível não. Então, enquanto você não tiver o dinheiro para poder investir, poupe, guarde ele, né? Vai fazendo as coisas devagarzinho, monte um negocinho. Então, cria estratégias aí para você ganhar dinheiro. Esteja preparado para as crises financeiras. Exemplo, desemprego, doença. Você tem que se preparar para isso. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu até entendo e respeito, de verdade, alguém que pode passar por desemprego. Eu só não concordo com pessoas que não gostam de trabalhar. É diferente. Desemprego é uma situação transitória. Você pode passar. Agora, não gostar de trabalhar é aquele camarada, aquela mulher, tem até um emprego, mas ele não gosta de trabalhar, dá problema pro chefe, ele não falta mais do que tudo, em um monte de situação, ele não gosta de trabalhar. Então, cuidado com essas pessoas, principalmente para quem for casar. Eu sempre dou esse exemplo para jovem. O camarada é trabalhador ou ele está empregado? Tem diferença. Tem diferença. E outra coisa, meninas, tem poucas meninas aqui, mas outra coisa. Se for namorar com um camarada e que você tem que ficar pagando a conta, sai fora dele. Pastor, por que não? Esse é machismo. Eu sou do movimento feminista. Então vai, quando você casar, você vai pagar a conta. Vai nessas ideias aí. Não, irmão, no mínimo divide. No mínimo divide. Nem o guarda-roupa vai chegar. Ele vai ser o dia do guarda-roupa. Vamos lá. Esteja pronto para se reinventar constantemente. Eu falo para ele uma coisa. Eu estou advogado. Pastor, por que você fala eu estou advogado? Porque isso pode mudar. Como assim? Irmão, se a advocacia, minha profissão, não der dinheiro para eu alimentar os meus bezerrinhos que tem em casa, filho, eu vou correr e vou me virar. É assim que funciona a vida.
Por que você vai lá? Não. Ó, vou te dar um exemplo. E eu não tenho vergonha de falar isso não, porque aí deixa eu mentir. Na pandemia, fechou fórum, fechou tudo, eu não tinha recurso. Estava naquela situação, eu fui fazer Uber, irmão. Fui trabalhar de Uber. E contei um monte de gente, eu preciso de advogado. Aí eu pegava o cartão e falava assim, esse era nítido, por quê? Porque é triste, mas é verdade. Começo nunca é fácil para ninguém. E aí, eu fazia e trazia o sustento para dentro de casa. Gostava de fazer? Não. Saía às vezes com raiva, mas tinha que trazer a comida. O guarda-roupa não chegaria, mas a comida, com certeza, chegou. Então vamos lá. Cadê onde que eu parei? Se reinventar constantemente. Não fique preso à situação. Você ficar preso, irmão, ficar olhando para o céu. Quem lembra que é mais antigo vai lembrar do Tom Podídio. Ó céus, ó vida. Não, irmão, vai para frente. Ó, deixa eu te contar uma história. Tá ali o pastor Diego que deixa mentir. Um dia o sogro dele criou uma fábrica de sorvete. Aí eu falei para ele, Diego, vamos vender sorvete? Ele falou assim, você? Eu falei, vamos. Pegamos sorvete. Primeiro erro estratégico. Colocamos no cooler. Colocamos no cooler, né? Colocamos no cooler, colocamos no gelo. Beleza, por uma parte segurou, daqui a pouco começou a derreter tudo. E o sorvete era baratinho, era R$1, né? A gente comprou R$100, olha o investimento, R$100, compramos 100 sorvete. E vamos vender a R$3, né? R$3. Segundo erro, fui pro Parque do Carmo. Por que erro? Tinha muita gente, mas eu não sabia que só podia vender lá quem pagava. Aí fomos. Irmão, a gente começou a vender. No começo, o dia eu tinha vergonha, eu chegava lá e falava, não, a gente está aqui vendendo, estava no mercado de pau. E aí carregava o peso. E aí chegamos lá, comecei a vender. E eu comecei a ver os carinhas de verde tudo seguindo a gente. Eu falei, a gente vai tomar um pau aqui, Diego. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque estão seguindo a gente. E era o cara justamente do sorvete. Aí tivemos que abortar. O que você fez com o sorvete? Chupando. Deu certo? Não. Vendendo? Vendendo. Mas não deu certo. Por quê? Faltou um plano E? Mas eu tentei me reinventar, eu tentei fazer, eu tentei ir atrás. Então não tenha medo. Não tenha medo. Eu tivesse parado no farol, no farol eu tinha vendido água. Devia ter pegado água e vendido no farol. Irmão, um sociólogo fez um estudo, eu vou te falar agora, você vai cair para trás. Isso é real. E ele fez um estudo sobre ser mendigo. E ele ficou no farol. E ele descobriu que como mendigo ele ganhava mais do que como sociólogo. Cada esmola que ele pegava lá de 50, R$2, R$3, quando ele somou no final do mês, deu mais do que o salário dele. Ele ganhava como sociólogo R$4.500. Ele recebeu de mendicância ali, foi R$7.000 em um mês. Isso é um estudo provado na USP. Ou seja, cada carro que para ali naquele farol ali, se você pensar em fazer o cálculo, é que nem eu estava vendo esses dias, o pessoal que está vendendo docinho no farol, a gente está saindo com meta para fazer R$1.000 por dia. Por dia. E faz. Se você não tiver com muita empolgação, para não trabalhar no domingo, vamos colocar assim, trabalhar só 26 dias, são R$26.000. Quem ganha R$26.000? Se eu te falar que promotor de justiça não ganha isso. Juiz de direito ganha, mas promotor de justiça não ganha isso. Então, o que você tem que fazer, irmão? E aí a gente fica assim, ó. E é triste isso que eu vou falar, mas é verdade. Tem gente que olha e fala assim, coitado da gente. E agora eles estão pressionando, eles entregam o Pix com você. Né? A maioria não manda mais com dinheiro, né? Não, é na confiança. No Morando ele falou pra mim, faz o Pix. Tem uns ainda que é na fé. Ele entrega pra você e fala, faz o Pix em casa. Você faz. E quem é honesto, irmão, a maioria do povo é honesto. Verdade. Você não vai se queimar por causa de, sei lá, 10, 12 reais. As pessoas também que já conhecem, que passam. Passa no farol sempre. E a confiança que ele gerou, porque às vezes tem gente que dá mais. Aí eu te pergunto, quanto que ele paga de aluguel no comércio dele? Qual é, tá certo, é cansativo, tem dia de chuva, nem todo dia ganha isso.
tem todas as questões, mas é um pelo outro. Se você for para alugar um negócio de roupa hoje, no mínimo aluguel de vila é R$2.000. Se for para o Brás é 15 mil, e ninguém mais compra no Brás. Todo mundo compra no Shopping. Ali no centro de Itaquera. Centro de Itaquera, eu vi uma loja de Itaquera, irmão. R$15 mil de aluguel. Se você pagar R$15 mil de aluguel, você tem que vender no mínimo 100. Então, hoje a internet, a forma da venda, a forma das coisas estão sendo mudadas. Não se atualize. Próximo, onde eu parei ali? Saia da zona de conforto, de comodismo. Empreenda, estude, se qualifique, pesquise, mude, se atualize. Você fica, ó céus, ó vida, você vai morrer disso daí. Tem um desenho que o curso faz isso. É o Topodídio, passa aí. Vamos falar alguns versículos da Bíblia que falam sobre planejamento. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eclesiastes 11:6. Tudo que eu estou falando, eu peguei como fundamento da Bíblia, tá? Vamos lá. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Irmão, ninguém prospera passando os outros para trás. Você ficou querendo tirar proveito dos outros. Sabe, o rolo, cuidado com o rolo. Irmão, se você está devendo, paga. Eu vou te ensinar um segredo que eu aprendi. Se você não tiver como pagar o combinado, ligue para a pessoa, converse, renegocie, pague menos, mas... Porque a pessoa vai falar assim, fulano não cumpriu o que foi falado, mas foi homem ou foi mulher que fala assim, eu não tenho tanto, mas eu tenho tanto e ele consegue pagar. Então, se deve, paga. Qual de vocês, se quiser construir, aqui ó, planejamento, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Por quê? Porque ele não teve planejamento. Calcule tudo. Qual é uma das pessoas que eu vejo muito para quem vai empreender? Vou dar um exemplo. Muitos amigos meus que trabalham com Uber. Você pergunta para ele assim, quanto você ganha? Ah, eu tirei esse mês R$5.000. E aí, eu converso com essas pessoas e quando eu faço a conta, eu falo para eles, você não ganhou 5 mil. Gasolina. Alguns estão pagando financiamento. Outros estão pagando aluguel de carro. E aí alguns eu vou fazer a conta, em vez de ele estar ganhando, ele está perdendo. Então está pagando para trabalhar. Então tem que ter organização. Todo empreendedor, todo empresário, ele não tem salário, né? Ele trabalha ali com o seu lucro. E dentro do seu lucro, ele não pode tirar tudo. Tem um investimento, tem que poupar, tem uma série de coisas lá. Então ele coloca lá um plurabole para ele, um valor que ele vai receber por mês, dentro de uma meta, e recebe aquilo. Então nesse caso, o exemplo que eu dei do Uber, ele não ganhou 5 mil, ele ganhou ali 1.000. Só que a despesa dele é de 4, 5. E ele ganhou dinheiro? Não, ele gasta. Vamos lá. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Quem já tinha ouvido esses versículos na Bíblia? A maioria não, né? É como a Bíblia fala sobre essas coisas, né? Então, quem examina cada questão com cuidado, esteja pronto. Quer ver um exemplo que eu vou te dar, irmão? Se você tomar muito cuidado, quando você for entrar com sociedade. No começo,